campo magnético desaparecido ao resfriamento do núcleo marciano. O planeta vermelho está carregado de descobertas incríveis. E recentemente o Perseverance, o rover da NASA, cavou fundo no Delta e o que eles descobriram está além do normal. Aqui está a descoberta chocante do rover em Marte, que poderia mudar tudo o que já sabíamos sobre Marte e o futuro da humanidade. O diamante misterioso do espaço. Os diamantes não se formam apenas na Terra. Você também pode encontrá-los em Marte, e o procedimento para escavar esta pedra preciosa é tão duro quanto a própria pedra. Diamantes também podem estar presentes em asteroides ou outros pequenos corpos no sistema solar, o que não é muito chocante considerando que alguns asteroides são compostos em grande parte de carbono, que é o elemento que forma os diamantes em Marte. Tendo descoberto diamantes formados a partir de impactos de meteoritos, os cientistas estão especulando que a mutação genética é possível. Este misterioso diamante também é mais duro e mais frágil do que outros diamantes, tornando difícil trabalhar e cortar. O diamante descoberto é conhecido como Lonsdaleite. Lonsdaleite é um tipo de diamante encontrado em meteoritos, o que lhe dá o nome de meteoritos ureilíticos. Para alguns pesquisadores, ele recebeu o nome do local onde foi descoberto, Lonsdale, na Califórnia. Para alguns, ele recebeu o nome do geólogo britânico Bernard Lonsdale, que identificou o mineral pela primeira vez nos anos 60. Como um diamante raro formado sob condições de alta pressão e temperaturas similares às encontradas no manto terrestre, Lonsdaleite são frequentemente amarelos, marrons ou cinzas. Além da cor, você também pode facilmente identificá-lo olhando para a estrutura cristalina distinta, o que o torna diferente de outros diamantes. Lonsdaleite é normalmente composto de átomos de silício, carbono e nitrogênio, com uma estrutura cristalina única que é diferente de outros minerais conhecidos em Marte. Algumas vezes ocorre como um mineral natural, mas outras vezes como um diamante semelhante a outros diamantes em termos de suas propriedades físicas, como quando o carbono é depositado na Terra. Esse misterioso diamante também é mais duro e mais frágil do que outros diamantes, tornando difícil trabalhar e cortar. Apesar da textura dura, Lonsdaleite é um mineral único e fascinante no espaço. Desde sua descoberta, ele tem atraído muito interesse científico devido às suas propriedades incomuns. Antes da descoberta, houve um debate sobre o Lonsdaleite, se ele já havia sido encontrado no espaço ou em outros corpos celestes. Alguns até mesmo debateram se ele também poderia encontrá-lo em formações rochosas de ultra alta pressão, mas isso há muito tempo se tornou uma coisa do passado, desde a descoberta. A revelação do misterioso diamante começou a evoluir quando Andy Tompkins, um professor geólogo da Universidade de Monash, na Austrália, na época da descoberta, estava no campo tentando categorizar meteoritos. De repente, ele se deparou com um estranho diamante na rocha do espaço. De acordo com Tompkins, o meteorito que segurava a Lonsdaleite veio da região de um planeta anão que existia há cerca de 4,5 bilhões de anos. O planeta anão foi então catastroficamente atingido por um grande asteroide, que liberou sua pressão sobre o meteorito e formou estes estranhos diamantes. Com a ajuda de microscopia eletrônica e técnicas sincrotrônicas, os pesquisadores analisaram o meteorito. Eles não analisaram apenas o meteorito, eles também analisaram os componentes espaciais, que incluíam o Lonsdaleite, o diamante e o grafite. Falando da formação de diamantes e Lonsdaleite regulares, estes dois podem se formar de três maneiras. Primeiro, pode ser através da alta pressão e temperatura que tem estado lá durante um longo período, que é como os diamantes se formam na superfície da Terra, através do choque de uma colisão de hipervelocidade de um meteoro, ou através da liberação de vapores de grafites quebrados que se ligariam a um pequeno fragmento de diamante e se construiriam sobre ele. Estes processos de formação podem parecer que eles desempenham a mesma função, mas não é absoluto. Os benefícios da Lonsdaleite que atrai os rovers da NASA. Embora Lonsdaleite seja similar a outros diamantes de alguma forma, ele não é tão duro ou tão durável quanto o diamante. É também muito mais raro que o diamante, o que o torna valioso para colecionadores e pesquisadores. Mas, ser o diamante espacial raro não é a única coisa que deixa os cientistas entusiasmados. Os benefícios do Lonsdaleite para a Terra são numerosos. Lonsdaleite ajuda a fornecer insights sobre as condições que existiam no início da Terra, assim como outros planetas e asteroides. É também de interesse para os cientistas devido às suas propriedades físicas e químicas, únicas que têm aplicações potenciais para vários campos, como ciência eletrônica. Entretanto, o Lonsdaleite é extremamente raro. Apesar de algumas pequenas amostras que foram encontradas, portanto, as aplicações práticas são atualmente limitadas. Enquanto os pesquisadores da NASA confirmaram a existência deste maravilhoso diamante, os cientistas têm debatido a sua existência, ignorando as pequenas pistas
que fazem os cientistas concordarem com a sua existência. Diamantes são encontrados em raros meteoros na Terra, o que é uma boa adição porque sua incrível resistência os torna bons para fins industriais. De acordo com os cientistas, o diamante de cristal Lonsdaleite já existia muito antes de ser encontrado. Eles são tão pequenos quanto microns, mas muito mais finos que o ar humano. Devido à sua natureza dura, eles são adequados para o uso na indústria de mineração. Como um mineral raro, ele pode aumentar de tamanho dependendo do método que influenciou a sua evolução. Os cientistas descobriram que o processo químico através do qual eles sentem o processo químico natural os ajuda a acreditar que o Lonsdaleite pode se formar através de uma maneira inspirada de fabricar componentes industriais superduráveis que ajudam na mineração. Agora, com relação ao que o Lonsdaleite significa para a Terra, os cientistas têm levantado uma preocupação sobre se nós podemos replicá-lo ou até mesmo usá-lo na Terra. Uma das coisas mais desafiadoras sobre o Lonsdaleite é que, apesar do esforço, ele ainda não foi produzido por causa da sua dureza. Atualmente, os cientistas da NASA acreditam que os escritórios industriais podem desenvolver algo para promover o uso do Lonsdaleite para substituir o granito. O Lonsdaleite fará uma máquina minúscula, mas muito poderosa e forte. O telescópio espacial James Webb realmente deixou os cientistas entusiasmados quando ele capturou uma imagem. O fato de os pesquisadores terem encontrado matéria orgânica em rochas sedimentares é muito importante porque ajuda a preservar os fósseis da Terra. Mas onde, na rocha, eles encontraram a matéria orgânica? Vamos explorar. Cratera Jezero. Como a NASA a descobriu? A cratera de Jezero é uma grande cratera de impacto no planeta Marte. Foi descoberta pela primeira vez pelo Mars Reconnaissance Orbiter, o MRO, da NASA, um grupo que estuda Marte desde 2006. A MRO está equipada com vários instrumentos, incluindo uma câmera de alta resolução chamada Experiência de Ciência de Imagem de Alta Resolução, HiRISE. E estes instrumentos ajudaram a fornecer essas imagens detalhadas da superfície de Marte. Com base nos dados de outros orbitadores de Marte, a cratera Jezero foi identificada pela primeira vez como uma cratera de impacto potencial no início dos anos 2000. Entretanto, foi somente quando a MRO começou a orbitar Marte e coletar imagens de alta resolução da superfície que a extensão total da cratera e as características se tornaram claras. Além da câmera HiRISE, o MRO também carrega outros instrumentos que ajudaram a confirmar a presença da cratera Jezero e também aprender sobre a sua geologia e história. Esses instrumentos incluem um espectrômetro, que pode identificar os minerais na superfície de Marte, um radar, que pode sondar as camadas subterrâneas do planeta, e um laser que pode medir a topografia da superfície. Em geral, o MRO fornece uma riqueza de dados sobre Marte, incluindo a descoberta da cratera Jezero. É de interesse para os cientistas, pois acredita-se que ela tenha previamente contido um lago e pode conter pistas sobre a história da água em Marte. Como é a cratera de Jezero? A cratera de Jezero é uma grande depressão em forma de tigela em Marte. Tem cerca de 45 quilômetros de diâmetro e está localizada no hemisfério norte. Diz que a cratera de Jezero foi formada pelo impacto de um meteorito em Marte. Alguns pesquisadores dizem que um cometa na superfície de Marte o formou. A cratera de Jezero é relativamente jovem. Estima-se que 3,9 bilhões de anos ela tenha. Acredita-se que a cratera já tenha contido um corpo de água. É um habitat potencial que funciona bem para a vida microbiana. Os cientistas estão interessados em estudar a cratera de Jezero porque acreditam que ela irá fornecer uma visão da geologia e geomorfologia de Marte e a possibilidade de vida presente no planeta. Os benefícios da cratera de Jezero para a Terra. Um dos maiores benefícios da cratera de Jezero para a Terra é que ela fornece uma janela para a história inicial de Marte, ajudando os cientistas a entender os processos que moldaram a superfície do planeta. A cratera de Jezero é de particular interesse porque acredita-se que ela já tenha contido um lago, o que poderia ter apoiado o desenvolvimento da vida microbiana. A presença de água em Marte é de grande interesse para os cientistas porque, assim como nós a conhecemos, a água é um ingrediente essencial para a vida. Uma das principais missões da exploração do Perseverance Rover em Marte foi a busca de evidências de vida passada ou presente em Marte. Assim, quando descobriram a cratera Jezero, que também é um recurso valioso para entender a geologia e geoquímica de Marte, os processos podem ter moldado a sua superfície. Quai, seu app de vídeos curtos.